Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando. Hoje nós vamos falar de um tema interessante. Andei vendo uns vídeos que estavam no YouTube chamando a atenção, vídeos breves, chamando a atenção para uma crise da masculinidade em escala planetária. E a gente resolveu fazer uma análise, elegendo mais de uma face do problema, dessa transição de gênero que houve do século XX para o XXI e o aparecimento de algumas formas do homem se mostrar na sociedade, algumas com evoluções inesperadas, tanto boas quanto ruins. E a gente vai fazer uma avaliação e essa análise ela vai passar por alguma coisa como a evolução das próprias mulheres, que deixaram os homens um pouco atônitos, a evolução de alguns atores masculinos inesperadamente, mas de forma não muito agradável, e alguma sensação de estar perdidos, né? O texto vai falar melhor e usar as terminologias mais adequadas. Eu fiz uma pesquisa em vários portais, mas principalmente em duas IAs, mas ainda assim fui obrigado a correr atrás de algumas fontes e ler algumas colocações e menções que a própria IA fez para confirmar, para ter confirmação dos eventos, se aqueles eventos tinham relação necessária e de acordo, né, o evento da confirmação, e para tornar o debate um pouco mais claro, né, e testemunhado. Bom, sem mais delongas, eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, repassar esse vídeo, compartilhar, assinar nosso canal. E então nós vamos começar naquilo que a IA sempre chama de sumário executivo antes da introdução, que ela quase que faz no formato de um artigo científico, e eu fui introduzindo outras alíneas aqui, trazendo de uma e de outra. Às vezes o texto pode repetir algumas coisas, mas é porque a repetição se deu em função de enfoques diferentes. Mas vamos lá. Vamos começar com esse sumário executivo, que seria o resumo inicial, né? Antes da introdução propriamente dita do tema. Esse texto, em princípio, ele é técnico, né? Isso aí fui eu mesmo que escrevi. Porém, sem ser um estudo profundo. Os meus textos, eles são baseados em vários estudos e algumas traduções trazem o início de alguns estudos entrecortado com outros, que é o próprio trabalho da IA. Então ele chama de multifacetado, multidisciplinar, estudo profundo, o que não é absolutamente verdade, até porque eu simplifico algumas partes, corto outras que eu acho excessivas ou que não são demonstrativas, e algumas que a gente não tem confirmação através de alguns autores citados. Então isso é um trabalho, assim como eu sempre digo, é a montagem de um texto Frankensteinzinho. E como tal, ele é superficial e ele é técnico. Infelizmente, ele é um texto técnico, porque ele tem que citar dados, senão não tem justificativas. Mas, assim, ele não é filosófico, tá? Ele nem é densamente psicológico. Ele é realmente o estudo da manifestação das posições. Então, em princípio, esse texto é técnico. Não muito profundo, nem profundamente técnico. Ele apresenta uma análise geral da masculinidade contemporânea, um fenômeno que tem vários fatores em jogo, mas ele tem se manifestado em escala global. O problema é que, ainda que manifesto em escala global, ele não tem a mesma cara, porque nós temos culturas diferentes mundo afora. Mas a gente vai examinar causas estruturais, algumas causas que têm a ver com a psicologia do macho, porque quase todas as sociedades que a gente discute são sociedades
mais ou menos patriarcais, mas todas patriarcais, inclusive as sociedades autóctones, sociedades intocadas ainda, ou pouco conhecidas, com pouca relação com as sociedades gerais aqui do Ocidente, do próprio Oriente, e demonstram que existem hierarquias em que o macho ainda se sobrepõe, algumas com bem menos intensidade. Nós já falamos inclusive sobre isso. Então a gente vai estudar a estrutura, essa psicologia desse mal-estar masculino, e também a questão de como que as mulheres sobressaíram e como que os homens se mexeram em função dessa corrida para cima das mulheres, com esse ensejo de mostrar secularmente abafadas, de mostrar o valor delas, a capacidade e competência que elas sempre tiveram. Então a gente vai estudar essa psicologia conectando o declínio desse patriarcado, que não existe exatamente assim, né? A gente não está com declínio, o patriarcado ainda está declinando, ele não acabou, então o declínio não é o fim, mas é um declínio. As conquistas femininas, né? O deslocamento econômico que houve nessas esferas, a fragilidade psicológica de muitos homens, o que de certa forma é natural, porque o patriarcado ele não pressionava apenas as mulheres ou colocava-las em segundo plano. Ela alçava certos homens a serem heróis e grandes e provedores, isso e aquilo, onde muitos não tinham psicologia para isso. Então, olha bem, o patriarcado ele era um problema para as mulheres principalmente, mas também era para os homens, em boa quantidade. Claro que mais para as mulheres. O estudo demonstra então que a crise não é um evento isolado, é um resultado de um choque da desconstrução gradual do patriarcado e a persistência de ideais de masculinidade hegemônica, que é onde se dá o conflito, porque alguns homens, por se sentirem deslocados, eles querem manter essa hegemonia. Outros simplesmente não estão entendendo exatamente o que está acontecendo, estão se sentindo retraídos e alguns até depressivos. Isso em escala global, em uns lugares mais, outros menos, uns homens mais, outros menos. Alguns simplesmente não estão entendendo o que está acontecendo, porque parece que existe uma herança atávica do homem estar à frente, do homem ser preferido, vamos dizer assim. Então, vamos às preliminares. A ascensão feminina e o reposicionamento social da mulher, que é o início das coisas. Os dados são consistentes e globais. As mulheres hoje superam os homens em quase todos os níveis educacionais em diversos países. A Unesco de 2022 deu como dado de 100 países que as mulheres representam a maioria, a grossa maioria nas universidades. No Brasil, de acordo com a INEP, os dados de 2023, cerca de 60% dos concluintes, né, de todos que concluem ensino superior, são mulheres. Então, de 100% que concluíram em 2023, por exemplo, 60% eram mulheres. Se forem 1.600 eram mulheres, né? E por aí vai. Claro que os números são maiores que esse, né? Uma tendência que tem se mantido instável nesses últimos 15 anos. Essa superioridade ela não é apenas quantitativa. As mulheres têm desempenhos melhores, ou seja, a média dos desempenhos femininos, maior índice de leitura, capacidade de escrita, conclusão de projetos, tem sido superior à dos homens, a média dos desempenhos. Então ela também é qualitativa. Além disso, segundo o relatório da ONU Mulheres, de 2023, ONU Mulheres, cresce o número de lares que são chefiados por mulheres. Nós também já falamos sobre isso em outros programas. Alguns com filhos, outros solteiras, mães solo, sustentando a família, equilibrando o trabalho com funções sociais antes atribuídas aos homens, porém ainda com valores financeiros parte a parte inferiores a dos homens para os mesmos cargos. Mas reflete uma capacidade da mulher de levar a sua vida sem a presença de um consorte, de um homem, e com competência, e ganhando menos, o que significa que ela se desdobra, ela se vira nos 30, né? E isso demonstra uma capacidade muito grande. Elas ocupam cargos de liderança e ingressam nas ciências, nas artes, nas forças armadas e nos altos postos da política. Na política elas ainda são minoria, né? Pela representação
como seres humanos, sendo 50% da humanidade, elas deveriam ter representação correspondente, até porque os valores das mulheres e dos homens se completam. Deveria ser assim, ainda não é. Enfrentam bastante barreiras. Então, as nossas principais descobertas indicam a ascensão educacional e profissional das mulheres, que agora são maioria nas universidades, posições de chefia da família em muitos contextos, reconfigura-se fundamentalmente então a dinâmica social. Simultaneamente, a automação e a economia do conhecimento estão erodindo bases de empregos que historicamente são masculinos, aqueles que dependem de mais força, desafiando a identidade do homem como provedor ou como estruturante da sociedade. Então o homem já perde um pouco do lugar dele, ele fica sem entender, principalmente os menos educados, os que têm uma compreensão das coisas um pouco mais abalada por falta de uma histórica de uma sociedade mais educada e certos rincões, né? E essas pressões resultam em indicadores alarmantes de saúde mental masculina, com altas taxas de suicídio e alexitimia, né, que é aquilo que o homem ele não sabe dizer, por exemplo, que dor que ele está sentindo, ele não sabe dizer por que ele está depressivo, ele não se vê como depressivo, ele não tem noção do que está acontecendo com ele. Se ele for levado ao médico, você está sentindo dor de cabeça, você está sentindo dor na perna, o que você está sentindo, ele não sabe dizer. Então, essa taxa de alexitimia demonstra que tem homens realmente perdidos, tem pouca cultura, tem pouco histórico de serem criados para serem pessoas mais naturalizadas, mais cultas, mais completas, e eles não têm em si, no próprio espírito deles, a capacidade de percepção, então eles ficam muito perdidos, né? E acaba por alimentar o surgimento de ideologias reacionárias e violentas, como esse movimento Red Pill, né? E a mitologia do macho alfa, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, 2 ou 3 vezes, que busca um retorno ilusório a um passado onde eles eram os opressores, mas que também eram oprimidos de certa forma. A superação da crise exige o abandono de papéis rígidos e a adoção de masculinidades plurais, porque elas existem, mas a sociedade ainda não se deu conta disso. Um dos vídeos que eu vi, a mulher chama a atenção de que os movimentos feministas ao redor do mundo esqueceram de que esse movimento de emancipação da mulher deveria também trabalhar a emancipação do próprio homem desse papel rígido, e que, portanto, as mulheres estavam se relacionando com homens que não estavam necessariamente querendo oprimi-los ou não. Claro que existe lá os red pills, macho alfa e tal, mas elas estavam se relacionando com homens que na realidade não sabiam o papel deles, e elas acabam largando os caras para lá. Ou seja, o movimento como um todo, não a mulher particularmente, mas o movimento das mulheres, seus ideólogos, tanto homens quanto mulheres, que veem nessa ideologia da emancipação feminina algo de razoável, esqueceu de que o homem também deveria ser emancipado desse papel, do papel rígido de opressor, porque ele acaba que alguns eram oprimidos, enquanto que outros se sentiam confortáveis, até porque não tinha outra forma de se relacionar com as mulheres, o que era uma deformação. Quer dizer, tinha que se cuidar dessa deformação também, educar esse pessoal. Então o movimento feminista deveria ser chamado apenas de um movimento, claro que ninguém vai obrigar a isso, mas o movimento feminista ele teria que redundar num movimento emancipatório das sociedades plurais, masculinas e femininas, de acordo com as capacidades de cada ser humano. E isso ainda não está no prelo, as pessoas ainda não estão fazendo isso, e essa mulher estava chamando a atenção disso. Eu acho interessante esse ponto de vista. A superação da crise exige abandono de papéis rígidos, adoção de masculinidades plurais e saudáveis, né, que permitam os homens se reconectar com o seu bem-estar emocional, assumir uma nova posição de parceiros na construção de uma sociedade mais equitativa e assumir a sua posição de pessoa, né, dentro daquela qualificação para si próprio. Então, isso aí seria o nosso resumo técnico aí de falas e falas do programa aqui agora. Agora, introdução, nós vamos falar alguns temas parte por parte. O primeiro aqui, o mal-estar do homem contemporâneo, vamos falar especificamente disso. Enquanto mulheres avançam, muitos homens se mostram em processo de regressão simbólica e funcional. Vamos dizer assim, outros momentos da humanidade, o homem também estava em regressão por assumir papéis estúpidos. Mas
A regressão que nós estamos referindo aqui é do símbolo do macho na sociedade e da sua funcionalidade na sociedade, quer dizer, aquilo para que ele serve. Isso aí estava regredindo na forma de se pensar o homem historicamente. A masculinidade tradicional, que era baseada na virilidade, que é uma coisa que eu sempre achei tola, motivo de guerras e motivo de opressões idiotas, e alguns homens não cabiam nesse papel, e os que cabiam extrapolavam certas posturas como se fosse natural e mais lógico e mais pragmático agir de uma forma assim, uma assada, o que era enjoado até para os próprios companheiros, porque uns se exacerbavam, né? Então essa tradicionalidade da masculinidade, que era baseada na força, na virilidade, na autoridade, do papel de provedor, salvador, né, já não encontra mais um lugar claro, translúcido no mundo. Mas isso sempre foi um papel opaco e monstruoso, né? Como aponta o sociólogo Michael Kimmel, em 2017, sua publicação. Os homens foram treinados para um jogo que mudou de regras, mas não avisou a eles. Então, eles continuam com essa percepção, até por herança atávica, até com as próprias mães educando filhos com essa ideia idiota, mas a regra mudou e eles não foram avisados. Então foram pegos no contrapé. Isso aí, vamos dizer, de décadas e décadas, né? Dados da OCDE de 2022 mostram que os homens são maioria entre os que abandonam o ensino médio, entre os que repetem de ano, entre os que não entram na universidade ou abandonam. Eles também estão mais susceptíveis ao suicídio. O nível de suicídios atualmente tem sido 4 vezes maior que o das mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde. Eles são mais susceptíveis à violência urbana, ao alcoolismo, às drogas, ao isolamento afetivo, ao abandono da casa, sumiço no mundo. Muitos enfrentam dificuldades em adaptar-se a ambientes igualitários, ambientes que exigem colaboração, colaborativos, onde a autoridade do homem não é automática, onde o homem não tem a preferência, não tem a posição superior, mas uma posição em que ele tem de construir com o seu valor. Ele não sabe onde buscar recursos para poder viver em igualdade e construir o seu pedaço e a sua representação. Então o debate em torno da identidade masculina nas últimas décadas tem convergido para o que é comumente denominado crise da masculinidade, no sentido da masculinidade ortodoxa que se via antes e não plural como se pretende ver daqui para frente. Então uma crise da masculinidade, daquela ortodoxia atávica, repetitiva, patriarcal. Esse fenômeno, embora frequentemente discutido em termos de perda e fracasso, ele vai ser melhor compreendido como um mal-estar crônico, mas que é tolerado. Ele é tolerado e por isso que aparecem pessoas. Tolerado por quê? Porque não existe um movimento de análise disso, que é o que nós estamos pretendendo mais ou menos tocar aqui na ferida de maneira superficial, analisando alguns autores. Trata-se de um estado de desprazer, um estado de insatisfação psíquica que guia a busca por um novo significado para ser um homem na sociedade, já que a imagem do homem da sociedade está sendo desconstruída. Os caras não ficam confortáveis com essa imagem, mas não sabem que outra forma de se compor. O homem contemporâneo se encontra em um conflito de identidade. Com o que ele se identifica na forma como ele se expõe ou nos espaços que ele ocupa, inclusive nas relações com as mulheres. Ele tenta conciliar essa rigidez de um modelo herdado de identidade com um gênero hegemônico, que era o gênero masculino, com a pluralidade emergente de papéis e subjetividades que começa a ser construída agora e que alguns ainda não perceberam, porque as regras do jogo mudaram e eles não foram educados para isso, ou não foram, não digo convencidos, mas não lhes foi mostrado esse tipo de coisa. Enquanto as mulheres foram mostradas a capacidade de superação, de sair, as mulheres são mais aguerridas, as mulheres são mais focadas, as mulheres são mais cuidadoras, as mulheres historicamente eram assim, só não tinham oportunidade, eram massacradas. Historicamente, o patriarcado operou como um sistema de normas e práticas sociais que se manifesta em múltiplas esferas, desde o âmbito familiar até as instituições políticas e econômicas. Fato.
Os homens estavam predominando em todas as esferas. Nesse arranjo, o homem foi tradicionalmente posicionado como chefe de família, chefe das coisas, responsável por prover o sustento econômico, tomar decisões principais, decidir por todos. Essa estrutura, embora profundamente opressora para as mulheres, fornecia aos homens um papel social claro e uma fonte de valor e identidade, entre aspas, que alguns não se projetavam idealmente, às vezes contavam que as mulheres por baixo dos panos tomassem as decisões por ele para que eles pudessem mimetizar o que elas estavam falando. Isso acontecia. Então fornecia aos homens um papel social, claro, uma fonte de valor e identidade, moldando os ideais da masculinidade em torno de força, racionalidade, pragmatismo, domínio e opressão. Esse conjunto de valores e práticas, conhecido como masculinidade hegemônica, e que eu posso dizer que ela seria tóxica, embora não vista como tal, legitimava a posição dominante do homem na sociedade e justificava a subordinação das mulheres, o que era extremamente tóxico até para os próprios homens executarem. Alguns deles, não todos. A partir da década de 80, 1980, século passado, impulsionados pelas teorias críticas feministas, emergiram o Men's Studies, que é o estudo sobre a masculinidade, muito incipiente, né? Esses campos de estudo buscaram desconstruir a ideia de uma única identidade masculina universal. Em vez disso, defenderam a existência de uma diversidade de masculinidade, correspondente a diferentes inserções dos homens na estrutura social, política e cultural, e isso aí foi ganhando força, foi deixando de ser incipiente, mas ainda não é abrangente e profunda, ainda não está no nível da educação do ser humano, no caso, o ser humano do gênero masculino, para ele adquirir uma outra identidade ou definir a sua. A análise acadêmica confirmou que não existe um modelo universal de homem que possa ser transformado pelas circunstâncias. Que não possa ser transformado pelas circunstâncias, porque tudo evolui. As próprias mulheres tiveram que evoluir. No entanto, o relatório argumenta que, embora os estudos acadêmicos tenham promovido a noção de masculinidade no plural, a maioria dos homens ainda se baseia consciente, e eu diria atavicamente, porque inconscientemente, em um ideal hegemônico, do qual eles não conseguem sair. Então eles ficam degladiando quando uma mulher levanta a voz e sai na frente e resolve alguma coisa e fica parecendo que tá errado, né? O conflito entre a pluralidade teórica e a rigidez cultural, então, é o cerne dessa crise atual, que nem é atual, ela já vem desde meados do século passado, mas hoje em dia, como as mulheres estão muito presentes, muito confiantes, muito capacitadas, muito competentes, os caras estão ficando sem saber o que fazer. Um segundo ponto aqui agora que nós vamos nos dedicar é a desconstrução do patriarcado ou do paradigma do patriarcado. O renascimento feminino, a luta por emancipação, os efeitos sociais dessa emancipação do universo feminino. O movimento feminista, especialmente a partir da segunda metade do século XX, desestabilizou o universo masculino hegemônico, principalmente depois da segunda metade do século XX, mas ele iniciou-se um pouco antes da segunda metade. A luta pela emancipação feminina, o aumento substancial da participação da mulher no mercado de trabalho, o advento da pílula anticoncepcional causaram um verdadeiro colapso da identidade do homem patriarcal. Essas transformações todas, sociais principalmente, e a concessão de direitos às mulheres, embora não se materializassem ainda como total igualdade, têm enfraquecido a autoridade daquele que é o pai, do patriarcado e da psique coletiva das sociedades contemporâneas. Embora o sistema patriarcal ainda resiste, se debate e tente se adaptar, ele está em declínio. E a crise da masculinidade é um dos sintomas diretos dessa transição e desse declínio. Mas ainda existem muitas ilhas performando aí com a superioridade e a reserva de autoridade para o homem. Ainda existe. Evolução educacional feminina, matrículas e conclusões de ensino superior. A ascensão educacional feminina é um dos precursores mais significativos da reconfiguração social. No Brasil, o Censo de Educação Superior de 2023 revelou que as mulheres representam 59,4% dos totais de alunos ingressantes em ensino superior, com 2,9 milhões de matrículas. Essa tendência global
sendo que em Portugal, por exemplo, só para citar um exemplo, na Europa, as taxas de conclusão do ensino secundário superior são geralmente superiores dos homens. Em Portugal, que é um país até um pouco mais conservador, um país pequeno de 10 milhões de habitantes, mas é representativo e não é vamos dizer assim, não chegaria a ser um centro muito desenvolvido. No Brasil, deslocado do eixo dos países centrais, que é um país do sul global, o censo de 2022 mostrou que a proporção de mulheres com ensino superior completo é 31% maior do que a dos homens, sendo 20,7% das mulheres versus 15,8% dos homens na faixa etária de 25 anos ou mais, como pretendentes em ensino superior. E poderia ser maior se nós tivéssemos mais pujança tivesse uma distribuição de capacidade de chegar à universidade maior. Globalmente, a proporção de mulheres no corpo docente das instituições de ensino superior aumentou quase 35% de 1990 para cá, para 45%. Então as mulheres estão não só mais ingressantes na universidade, como profissionais do magistério de ensino superior em 2020. A superioridade educacional das mulheres tem sido interessante, é um precursor direto da ascensão profissional e da liderança que ela pode exercer. Ela chega lá na frente e esbarra no salário melhor para o mesmo cargo com um homem, mas a tendência disso aí vai ser igualar e superar, porque as mulheres vão ser maioria. Onde alguns homens percebem uma perda de espaço e um ataque a seus privilégios anteriores, como uma autoridade inata, do patriarcado, o que a sociedade testemunha é a adaptação a uma nova realidade, onde o capital intelectual, o mérito e as competências interpessoais se tornam mais importantes do que a própria força física ou uma hierarquia patriarcal, vamos dizer assim, dada como natural, o que não é verdade, O descompasso entre a qualificação masculina e os novos requisitos do mercado de trabalho, que a automação e a economia do conhecimento estão moldando, é evidente e sugere que a dificuldade do homem tradicional em se adaptar não se deve à competição feminina, mas sim à sua própria rigidez cultural, quer dizer, o seu déficit, e que o impede de adotar e valorizar habilidades associadas ao feminino, como as soft skills, que são as habilidades sociais, a gestão de pessoas e a colaboração. Os homens não conseguem permear isso aí. O homem ele não tem ele é o provedor, mas ele não é o cuidador, ele não tem o olhar, ele não se digna a isso não era coisa, entre aspas, de homem. E hoje, funcionalidades como essa estão a todo momento em cargos de gestão, de gerência, de liderança, de professorado, etc, etc. A lacuna educacional e digital entre gêneros, especialmente em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, são chamadas STEM, traduz-se em lacunas na inovação e no futuro e toda a economia do conhecimento. Quer dizer, os homens estão ficando para trás em capital intelectual. A crise não é uma questão de mulheres superando homens, porque as mulheres estão simplesmente seguindo o curso da natureza, que é dizer que o ser humano é a medida da possibilidade, não interessa se são homens ou se são mulheres. Claro que as características de mulheres e de homens são um pouco diferentes, mas os homens também vieram sendo moldados para atividades diferentes, que não são necessariamente necessárias e que não são necessariamente as de um homem. O homem pode ser plural. Então, a crise não é uma questão de mulheres superando homens, mas de homens não se adaptando a um novo sistema de valores e habilidades que está sendo moldado, em grande parte, também pelo sucesso educacional feminino e pelo seu insucesso ou a sua inadaptabilidade diante de um mundo atual, um mundo moderno. A hegemonia que antes beneficiava a maioria dos homens até por imposição está se erodindo. A ausência de um novo modelo de sucesso contribui diretamente para esse mal-estar, porque os homens não estão sendo preparados do mesmo jeito que as mulheres estão sendo emancipadas. O homem não está sendo emancipado de um papel, ele permanece perdido nesse papel, ninguém diz nada para ele. É como se você estivesse dando uma banana para o opressor, só que tem que esse opressor não sabe que é opressor, ele não conhece outro papel, ele está perdido. Claro que tem uns que conhecem sim, Bom, então, a ascensão feminina na educação e liderança familiar.
indicadores, né? Matrículas ingressantes no ensino superior até 2023. Mulheres 54,9%, homens 40,6%. Taxa de matrículas em licenciatura. Mulheres 73,9%, homens 26,1%. Olha bem, licenciaturas é onde você tem mais autoridade para dizer, para cuidar e para educar, né? Taxa de conclusão de ensino secundário no Brasil, ensino médio. A das mulheres é muitas vezes superior, eu não tenho o dado aqui, porque não foi divulgado de 2022, mas só consta que a mulher é bem superior ao do homem. E percentual de chefes de família. Até o final de 2024, 51,7% dos lares, que corresponde mais ou menos a 41,3 milhões de pessoas, os lares mulheres, e os homens ficaram com 48,3. Eu diria que isso aí, nós poderíamos entender isso como um empate técnico, mas vocês veem quanto que as mulheres cresceram, né? Crescimento de mulheres chefes de família entre 2012 e 2024, em 12 anos, foi de 87%. Agora, a gente sabe que no Brasil, historicamente, as mulheres vinham sendo chefes de família já há algum tempo, por motivos aí de sociedade, psicossociais, problemas, bebida, a forma da nossa colonização, o homem que chegava aqui que não era dono de nada, e de nada ele levava quando saía, e quando ele saía ele deixava filho, mais de uma família, mais de uma mulher. A gente sabe que o nosso histórico é isso, mas em nível mundial, o crescimento das mulheres como chefe de família também é razoável. Só que nós estamos falando, esses dados que nós estamos falando aqui, são familiares do Brasil. Bom, mulher como chefe de família, dados globais, implicação do modelo nuclear. O aumento da participação feminina em posições de liderança e responsabilidade financeira do lar é um dos indicadores mais concretos da mudança de paradigma. No Brasil, o percentual de mulheres que se autodeclaram chefes de família já superou o dos homens no final de 2024, nós falando que alcançou 51,7%. Esses dados representam aumento de 87,87% em relação a 2012. Tá, esse dado também nós já passamos. Por que ele foi repetido? Porque eu trouxe de um outro arquivo para cá. Mas aqui o arquivo continua trazendo mais dados. A ascensão da mulher como chefe de família não é apenas um sinal de seu empoderamento, mas também um reflexo da fragilidade econômica do homem e da falência do modelo familiar nuclear patriarcal. O sistema patriarcal impôs a ele o homem de provedor, papel de provedor, mas a crise da masculinidade, em grande parte, está ligada à incapacidade de muitos homens de cumprir plenamente a função. E a mulher, como é cuidadora e fica olhando e observando e não deixa a peteca cair, ela vai e assume, né? A mulher agora é responsável pelo sustento, pelo assumo, papel que o homem já não está mais conseguindo cumprir. Que coisa doida, né? Embora seja um avanço social, esse cenário também é marcado por nuances complexas, né? Como a diferença de renda ainda significativa entre mulheres e homens chefes de família. O rendimento médio das mulheres chefes de família é 32% menor do que dos homens chefes de família, assim como em outras em posições de trabalho. Isso indica que a mulher assume esse papel por uma combinação de necessidade e empoderamento, mas ilustra o desmonte do sistema patriarcal por suas próprias fragilidades econômicas, exigindo sacrifício financeiro da mulher para preencher o vácuo deixado pelo homem, que está no vácuo e está perdido. E você não sabe o que ele está ganhando e onde é que ele está. A crise da masculinidade não é apenas sobre a competição, porque alguns nem se propõem a competir, mas sobre a perda de um papel social central que definiu o valor do homem e que agora não define nada, e ele fica no vazio. E ele agora é preenchido com grandes dificuldades pelas mulheres e os homens à deriva. Quer dizer, são dois problemas. O deslocamento feminino, masculino, agora no século XXI. O impacto da automação e da economia do conhecimento. Isso é outro problema interessante. A transformação do mercado de trabalho impulsionada pela automação e pela inteligência artificial tem impactado desproporcionalmente profissões historicamente dominadas por homens. Por exemplo, carregador, né? O cara vai carregar peso. Hoje tem robô para fazer isso, tem esteira para fazer isso, tem até mesmo motorista de caminhão, hoje já tem carro autônomo, tem muita coisa. A revista Cell Today
aponta para um declínio de ocupações como agricultores, motoristas, trabalhadores de fábricas, etc. Houve um declínio grande disso aí por causa da automação. O Fórum Econômico Mundial estima que na atual década 92 milhões de cargos, não é de pessoas, 92 milhões de cargos que existiam são substituídos ou estarão sendo substituídos ou vão deixar de existir devido à automação. E esses cargos, boa parte deles eram funcionais para homens. A ascensão da tecnologia também está eliminando a necessidade de profissões como cobrador de ônibus, leitor de medidores, caixas de supermercados, embora sempre foram executados por mulheres também, que tradicionalmente exigiam diploma, alguns que exigiam diploma superior e eram ocupados majoritariamente por homens. As profissões do cuidado, como enfermagem, psicologia, docência, assistência social, crescem, mas são majoritariamente femininas porque os homens não têm a psicologia da coisa, até porque não são educados para isso. O homem antes necessário está se vendo como dispensável, embora ele não seja como pessoa, mas a adequação do estereótipo que ele tem dentro dele, do biotipo, não vou chamar, biotipo é muito grande a definição, né? Do estereótipo mesmo, do como ele se pensa, né? Essa adequação não existe, então ele fala, então eu não sirvo para nada, eu não sirvo para esse mundo, eu sou dispensável. Ele se retira, pega qualquer serviço, fica à deriva, não se relaciona com ninguém, não procura ter filhos, alguns. Outros procuram, mas procuram competindo, né, ainda querendo valorizar aquele papel. E outros se adequam um pouco mais, porque tem um pouco mais de luz e começam a observar as mudanças. Mas o cenário é crítico, né, o papel não é claro. Então, vamos falar um pouquinho da perda do papel de provedor, consequências psicológicas e sociais. O desemprego prolongado é sentido pelos homens como uma ruptura com a rede social, conforme eu estava falando em outras palavras. E é uma derrota para ele se sente como derrotado, uma vez que sua identidade de provedor está intrinsecamente ligada ao trabalho assalariado. A perda do papel de provedor com baixa autoestima, né, a forma como ele se sente, estressa ele e causa depressão. A renda de atividades alternativas é desvalorizada porque não garante mais a manutenção de um papel de quem vem a prover família, ou prover pessoas. Uma das principais razões para a crise de desemprego masculino é a própria rigidez cultural, porque ele não se adequa a certos papéis. E os papéis que ele se adequa não estão existindo mais, diminuíram muito. Então ele ficou, né? A relutância dos homens de baixa qualificação em se engajar no setor de serviços, que muitas vezes exige um trabalho emocional, revela uma resistência à adoção de papéis percebidos como feminizados. Ele não se adequa, ele se sente diminuído. Quer dizer, ele ainda tem a visão de que a mulher é menos do que ele, porque ele acha que aquele papel é o papel da mulher, né? Isso é uma questão de rigidez cultural. A masculinidade tradicional, que proíbe a expressão de emoções e associa isso à fraqueza, impede que os homens se adaptem aos novos requisitos de mercado de trabalho, aprofundando o seu deslocamento econômico. Saúde mental masculina, desemprego, tabus e o aumento de indicadores de risco. O impacto de crise de masculinidade na saúde do homem hoje é alarmante, inclusive é mental e principalmente. Dados da Organização Mundial da Saúde em termos globais indicam que as taxas de suicídio são 75% mais altas dos homens do que nas mulheres. Os homens são vítimas de 83% de casos de homicídio, né? Ou eles se suicidam ou estão mais susceptíveis a homicídio porque estão por aí. O relatório é menos cuidadosos consigo mesmo, né? E mais, que se envolve mais em brigas e guerras e disputa de espaço, questões relacionadas à guerra, questões relacionadas a trânsito. O relatório do MS em 2019 também sugere que a expectativa de vida das mulheres é maior em todos os lugares do mundo. Isso historicamente tem sido assim, mas aí alegava-se que a mulher era mais preservada das tensões, né? Hoje em dia as mulheres perderam um pouco, talvez, dessa expectativa de vida, mas ainda mas o homem perdeu mais, então ainda é superior.
Além disso, estima-se que 80% dos homens, por exemplo, só para citar um dado, nos Estados Unidos, sofrem da tal de alexitimia, que é aquela ignorância dos seus próprios sentimentos e sensações físicas, que é uma condição caracterizada pela dificuldade de identificar e expressar sentimentos, dores, seja lá o que for. O tabu em torno da saúde mental masculina é um sintoma direto da masculinidade hegemônica. A dificuldade de identificar e expressar sentimentos leva os homens a internalizar seu sofrimento e a procurar soluções externas destrutivas, como álcool, drogas e violência, e o que explica lá a quantidade maior de homicídios e de suicídios, e até de morte, né? Isso explica a correlação entre a crise de identidade, o desemprego, o aumento de indicadores de risco, criando uma crise de saúde pública que, em sua essência, é uma crise de gênero, sem que seja identificada explicitamente como tal. A idealização da masculinidade em torno da força e da invulnerabilidade emocional torna a busca por ajuda psicológica um tabu. Olha bem, a idealização da masculinidade em torno da força e da invulnerabilidade emocional, que descalabra que acha que aguenta as pontas, torna a busca por ajuda psicológica um tabu. Sem esse mecanismo de ajuda, o homem canaliza um profundo sentimento gerado de perda do papel de provedor e pela fragilidade social para fora a violência e para dentro o suicídio, resultando nos indicadores alarmantes de saúde e segurança pública apresentados nos estudos. Então, indicadores de crise e de masculina e de mercado. Expectativa de vida, dados-chave e, por exemplo, mulheres vivem 4,4 anos a mais que os homens em média global, dados de 2019. Suicídio, taxas globais indicam que 75% das taxas mais altas para homens que mulheres. Homicídio, 83% de casos de homicídios no Brasil, por exemplo, maiores que das mulheres. Alexitimia, 80% dos homens, de maneira geral, mas principalmente nos Estados Unidos, sofrem de condição que impede a expressão de sentimentos. Alguns dados aqui são trazidos por locais, porque a IA ela não percebe, ela fala de global, mas ela oscila, né? Então eu tenho que ficar corrigindo aqui. Esse alexitimia só tem dados dos Estados Unidos, mas um outro arquivo aqui falou desse problema também, mas não citou os dados. Então, dos homens, 80% alexitimia nos Estados Unidos, mas parece que existem altas taxas no resto do mundo também. Busca por ajuda psicológica em nível global. Homens acima de 35 anos buscam apenas 10% ajuda psicológica. E das mulheres do total, qualquer problema, em mais de 72% das mulheres buscam ajuda psicológica. Você vê como é que a mulher tem mais condição de evoluir dessa maneira de ser, né? Profissões que estão declinando, que são basicamente masculinas. Caixas, leitores de medidores, motoristas, trabalhadores de fábrica, profissões que exigem força, rapidez, historicamente ocupadas por homens. Manifestações reacionárias de ideologia do ressentimento. O conceito de ressentimento é a formação de vitimização masculina. Historicamente, o patriarcado sempre definiu as regras da sociedade, do poder político, da religião, da família, do poder econômico. A autoridade masculina estava na base da organização social ocidental, mas também de muitas outras organizações, conforme nós já vimos em outros programas. O ressentimento, entre aspas, pode ser definido como um afeto característico de um sujeito que se sente apequenado e atribui esse problema a um outro mal. Ou seja, é o outro que fez isso contra mim, então ele se sente vítima. E ele responsabiliza esse outro mal pelo sofrimento dele, ainda que ele não diga isso explicitamente, mas ele está ressentido. Esse sentimento serve de base para movimentos masculinizados que, em vez de se adaptarem às mudanças, adotam posição de vítima injustiçada, ressentida com as conquistas femininas e a perda de privilégios percebidos, e o foco dele passa a ser a mulher. Ela é que é a minha algoz. Essa ideologia vitimista é uma resposta inadequada a uma crise complexa, porque as mudanças são diárias e tempos. As mulheres aproveitaram a oportunidade porque elas tinham potencial. A mitologia do macho alfa desconstruindo o ideal biológico e psicológico que a patriarcado se calcava nele. A mitologia do macho alfa é uma das manifestações mais populares e perniciosas do ressentimento. O termo foi erroneamente importado da etologia,
onde o verdadeiro macho alfa, como observado em alcatéas de lobos, não é agressivo ou dominante de forma forçada. Ele é um líder confiante e natural que serve e protege o seu grupo, pela naturalidade de ser isso. Esse é que é o fator etológico, né? E não adianta o homem raciocinar que ele seria uma liderança natural se ele não tem a competência para isso, se ele tem apenas a ferramenta do controle e do mando, outorgado por outrem a ele no sistema patriarcal. O termo etológico, ele se refere à liderança natural, né? Então, essa mitologia do macho alfa, né? O macho alfa das espécies são as lideranças naturais, como poderia ter a fêmea alfa também, que seriam lideranças num outro formato naturais também. E em muitos casos as mulheres foram lideranças, ainda que não explícitas por causa do patriarcado. Então, esse conceito demonstra uma discreta confiança e segurança sobre si mesmo e exerce o efeito calmante sobre a alcateia. No caso qualquer, isso é só um exemplo, né? Poderia ser em qualquer espécie. O ideal contemporâneo do macho alfa, promovido pelos coaches de masculinidade que aparecem por aí, é uma deturpação misógina que glorifica a agressividade, a dominação e a falta de vulnerabilidade emocional, aqueles caras que são verdadeiras pedras, o que se entende como tal, que aguenta qualquer tranco, e que isso aí não é um macho alfa, isso é apenas uma imposição figurativa e ressentida. A população do ideal deturpado do macho alfa, a popularização do ideal deturpado do chamado macho alfa reflete a busca desesperada dos homens por um modelo de masculinidade que justifique sua superioridade em um momento em que eles se sentem vulneráveis e impotentes, sendo que eles não sabem que esse conceito não existe por imposição, ele é um conceito da naturalidade de seres humanos que são competentes para a liderança, naturalmente. Como machos seriam machos alfas. Como mulheres seriam o quê? Mulheres alfas, não sei. A ideologia oferece uma resposta simplista para algo complexo dessa crise, transformando a fragilidade pessoal numa suposta virtude natural de dominação e insegurança intrínseca e uma justificativa para que haja hostilidade contra as mulheres. Em vez de buscar adaptação, o homem adota o ideal, alguns homens, não são todos, adotam um ideal reacionário que canaliza sua frustração em misoginia, ressentimento, criando uma narrativa de que eles são vítimas do feminismo, né? O movimento Red Pill, origem, pilares ideológicos, discurso misógino. O termo Red Pill, que é o da pílula vermelha, se popularizou a partir do filme Matrix e foi ressignificado em comunidades online para se referir a um, entre aspas, despertar para uma suposta realidade sobre as relações de gênero. Os adeptos do movimento chamado Red Pillars defendem que os homens perderam o poder social devido a conquistas femininas e que precisam de despertar para essa nova realidade, como se fosse para deter essas conquistas. Os pilares do movimento incluem o que eles chamam de realismo social, a valorização de traços tradicionalmente masculinos como força e liderança, críticas ao feminismo que, segundo eles, ultrapassou a busca pela igualdade para favorecer as mulheres em detrimento dos homens. Quer dizer, é eles que não conseguem chegar lá, é culpa das mulheres. As mulheres não estão nem um pouco preocupadas com eles. O movimento Red Pill nega as opressões históricas sofridas pelas mulheres, eles não percebem isso, eles não admitem que isso aconteceu, criando uma narrativa de ginocentrismo, ou seja, uma hipergamia feminina para justificar seu rancor e ódio, como se a sociedade toda estivesse no entorno da mulher, né, colocando a mulher como a principal numa inversão de ideias, de valores em relação ao patriarcado. Essa ideologia promove uma visão de que as mulheres são dissimuladas, elas são mentirosas e manipuladoras. Antigamente chamavam-las de feiticeiras, né? Você vê que a implicância com as mulheres vai longe, o que serve como um mecanismo para desumanizar o inimigo, no caso, entre aspas, as mulheres, e justificar a hostilidade com relação a elas. Mas é puramente ressentimento. De manosfera
né, da manosfera à violência real, a conexão que está existindo entre o ódio online e a criminalidade de gênero. Essa manosfera é o sistema online que abriga grupos dos incels, que são celibatários involuntários, né, que se tem como celibatários involuntários, porque eles não vão se relacionar com as mulheres, porque não existe a mulher de acordo para ele se relacionar, afinal de contas são todas mentirosas e feministas, estão aí complicando, então eles são celibatários involuntários, os chamados Red Pillars, que funcionam como uma câmara de eco que amplifica discursos misóginos e antifeministas, que na realidade são antifemininos, né? A retórica do ódio nesses grupos promove a submissão feminina e o resgate da virilidade, valorizando um comportamento predatório na sociedade. A desumanização das mulheres por essa visão serve como uma estratégia defensiva que racionaliza o mal-estar masculino, né? Quer dizer, dá razão a esse mal-estar, permitindo que a hostilidade se manifeste em agressões físicas, emocionais, ameaças e, em casos extremos, a feminicídios. E feminicídio tem uma coisa que tem acontecido demais, você vê como é que o homem está estressado. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, mostrou um aumento de todas as formas de violência contra as mulheres em 2022, o último dado, com mais de 18,6 milhões de mulheres acima de 16 anos tendo sofrido agressão verbal ou física, entre elas estupro e outras coisas. A pesquisa indica também que 33,4% das mulheres brasileiras já sofreram violência física ou sexual por um parceiro ou por um ex-parceiro íntimo, um índice superior à média mundial, que é de 27%, quer dizer, aqui no Brasil o bicho está pegando. A ideologia dos tais Red Pills e dos tais incels não é apenas um fenômeno da internet, inofensivo, ou mania, ou modinha, é uma base ideológica para a violência real e sistêmica, legitimando o ódio e o rancor que traduzem em agressões na vida real. Os autores como Angela Nagel, não sei se é Nagel ou Nagli, parece que é Nagel, Kill All Normies, de 2017, que é a publicação dela, e Nina Power, The On The Mission Woman, de 2009, analisam esse backlash. Backlash é um termo genérico que mais ou menos significa contra-ataque masculino, o backlash masculino, como uma reação desesperada frente à perda da centralidade e da hegemonia e da preferência. Esses grupos clamam por um retorno à ordem natural das coisas, com muitas aspas, e uma feminilidade submissa, com muitas aspas, e homem protetor, com muitas aspas, idealizando um passado que nunca foi realmente. Como dizem, né? A gente for analisar lá quantas mulheres abandonadas, quantos homens que não representavam papel de provedor, quantos homens não eram autoridade, quantos não eram fortes, quantos não tinham a força de resolver os problemas, muitas vezes eram as mulheres, quantos não abandonavam famílias, mulheres, etc. Quer dizer, um passado idealizado onde homens controlavam as mulheres e as mulheres obedeciam, o que não é absolutamente verdade se a gente for à luz da história e da ciência. As múltiplas crises do macho contemporâneo. A crise do homem atual não é apenas estrutural, ela é principalmente psicológica. A psicanálise é psicologia contemporânea de Carl Jung, de Jacques Lacan, de James Hillman, da Esther Perel, apontam que muitos homens vivem sob o peso do narcisismo ferido, da dificuldade de expressar sentimentos, da aversão à vulnerabilidade e o medo do fracasso. Eu acho que o homem sempre teve o medo do fracasso, né? A questão do homem ter que ter uma ereção para provar que é macho é um histórico de insegurança histórica na humanidade desde priscas eras. O mito de provedor infalível implode frente às realidades econômicas atuais, afetivas, mas também sociais, que exigem outras atividades, outras habilidades. Escuta, empatia, autocuidado e colaboração. Nenhum deles tem paciência para nada. Segundo o psicólogo Philip Zimbardo, em seu estudo The Demise of Guys, que significa a morte dos caras, numa espécie de gíria, os caras é os manos, né? Jovens homens estão se afastando da vida social real, mergulhando em mundos virtuais, onde há pornografia, jogos, masculinidades fantasiosas que reforçam o modelo tóxico e solitário.
A masculinidade tóxica, aquela que valoriza a dominação, a negação das emoções, o sexismo e a violência, está morrendo. Mas seu fim não está sendo calmo. A perda da hegemonia não está sendo calma. Os chamados machos alfas, que se têm como tal, mas não são, e os red pilados, são os últimos gritos de uma masculinidade tóxica, mas que está em agonia. O rumo às novas masculinidades, desafios e possibilidades, necessidade de modelos de masculinidade plurais e saudáveis. A superação da crise da masculinidade não virá com o retorno de um passado patriarcal, isso é óbvio, mas com a adoção de modelos de masculinidades positivas, saudáveis e plurais. O modelo hegemônico baseado em dominação e invulnerabilidade não serve nem aos homens, nem mesmo às mulheres. Claro, obviamente. A mídia, através da publicidade, já tem contribuído para a desconstrução do ideal patriarcal, vendendo novas identidades masculinas, com o homem que cuida de si, que cuida da casa, que cuida dos filhos, um cuidador, uma pessoa que coloca suas emoções, que sente e que é, eventualmente ou não, um coprovedor. Embora esse processo possa ser criticado por criar outros estereótipos comerciais, o que não é razoável, porque a mídia trabalha muito com as ideias da moda para vender produtos, mas ainda assim representa um romper da rigidez do passado e mostra outras faces. A adoção de outros papéis, paternidade ativa, compartilhamento de tarefas, o abandono do papel de provedor exclusivo e a adoção de uma paternidade ativa são caminhos concretos para a superação da crise. O exemplo de homens que se reconectam com a paternidade, assumem responsabilidades domésticas, como seria o macho do século XXI, que se tornou o dono de casa, demonstra a possibilidade de uma redefinição positiva. Eu não sei nem se é exatamente esse o desenho. A sociedade está em mudanças globais, né? E talvez o papel do homem e da mulher continue em mutação. A gente não sabe para trás que vai. Pode até não ser uma boa conclusão, porque não é só a crise do macho que está acontecendo, tem outras crises também. Mas vamos ficar por enquanto por aqui, porque o nosso foco aqui é esse. A mudança de perspectiva de ajudar nas tarefas domésticas para ter um senso de responsabilidade e compartilhamento é pelo menos uma base fundamental para que o homem encontre um novo propósito ou comece a procurar. O envolvimento masculino na promoção de igualdade de gênero, a crise de masculinidade pode não ser resolvida pelo homem de forma isolada. Ela tem que haver um engajamento ativo na promoção da igualdade de gênero. E isso inclui o combate à violência contra a mulher. Isso é crucial. Não é admissível que em pleno século XXI que exista agressão às mulheres. Não tem cabimento isso está acontecendo demais. A desconstrução de normas sociais rígidas é essencial. A abertura para a vulnerabilidade, ou seja, sentir o que é vulnerável em si, tratar disso e se tornar um cuidador também e autocuidado. Aquela crise do pai que leva à ausência de uma autoridade paterna na psique coletiva não é um apelo para restaurar a autoridade patriarcal, mas um reconhecimento de que a ausência do pai, ou do modelo paterno saudável e presente, gera desorientação e fragilidade nos filhos. Precisa de existir o pai e a mãe, pelo menos da maneira como se pensa a sociedade ainda. Eu acredito que isso não vai mudar muito, porque eu acho que isso é atávico, mas isso também é biológico. Né? A criança que cresce sem a presença do pai pode tornar um adulto desorientado, com desconfiança de sua própria masculinidade, se for o caso, e o medo de sua sexualidade. Portanto, a solução para o vácuo interior não está na dominação, mas na criação de um novo arquétipo de pai e homem, um arquétipo esse que vai ter uma construção social, cultural, né? Então ele vai demandar um tempo, nós vamos passar um tempo por crise, mas é preciso de pegar e começar agora nos estudos, né? O pai será um homem presente, emocionalmente disponível, parceiro na criação dos filhos na vida doméstica e seguindo a sua profissão. A busca por um novo senso de propósito e valor não pode estar ligada a dominação e poder, né? Essa talvez seja a única forma de nós começarmos a resolver a nossa crise. Conclusões e perspectivas futuras, que eu vou falar de uma maneira um pouco mais rápida, porque nós já chegamos a 1 hora de programa, né? A crise da masculinidade é um fenômeno de transição histórica de múltiplas faces, multifatorial, doloroso e expõe fragilidade do sistema patriarcal.
perda de privilégio, reconfiguração social, deixaram homens sem um modelo de identidade claro, e algumas mulheres também. Algumas mulheres tinham uma visão sem querer patriarcal. Em vez de se apegar ao passado, que não vai retornar, os homens devem abraçar a pluralidade e a vulnerabilidade, ou seja, saber onde está a sua vulnerabilidade, entrar em parceria e redefinir o seu significado. Estudos quantitativos, qualitativos sobre a experiência de homens que transicionaram para novos papéis como o dono da casa têm sido bastante elogiados e têm se aprofundado. Análises de eficácia de programas de masculinidades positivas e do impacto de políticas públicas focadas em auxiliar a homens a navegar por essa transição é um fator importante em termos de sociedade. Pesquisas sobre como a educação básica pode ser reestruturada para desconstruir a masculinidade hegemônica desde a infância e colocar o homem em capacidade de se aculturar, de se sensibilizar e de estar de pau a pau ombreado com as parceiras femininas ou com as mulheres é essencial. Então, essa pesquisa da crise aí é um tema de estudo de diversas áreas. Vários autores trabalharam com isso aí. O Raoul Connell, ela é uma das autoras importantes do estudo de gênero. Ela fala das masculinites, né? Argumenta que não existe uma única masculinidade. O Pedro Paulo de Oliveira, em sua tese de doutorado, que tornou o livro A Construção Social da Masculinidade, analisa a masculinidade a partir de uma perspectiva sociológica, examinando elementos históricos que permitiu a sua constituição, um ideal tipicamente moderno. É interessante esse livro, eu não o li, tá? É uma dica que fica aí, Pedro Paulo de Oliveira. O Michael Kimmel, que é co-editor de Handbook of Study on Men and Masculinities, é um compêndio interdisciplinar sobre o tema. Ele é autor de Manhood in America, onde investiga como a visão da masculinidade foi expressa e contestada ao longo de mais de 2 séculos nos Estados Unidos. O Jeff Hearn, em estudos críticos sobre os homens, que surgiram mais ou menos na época de 1980, Luigi Zorra, psicanalista, autor de O Pai, História da Psicologia e da Espécie em Extinção, Bell Hooks, The Will to Change Men, Masculinity and Love. A autora argumenta que a cultura patriarcal prejudica os próprios homens e impede de se conectarem com suas emoções e se expressem adequadamente. Marcelo Caon, psicanalista e historiador, estuda como o modelo patriarcal afetou o aparelho psíquico daqueles que destoavam do normal, quer dizer, os homens também precisam ser emancipados. Na antropologia, Margaret Mead, Sexo e Temperamento, um clássico que ainda nos anos de 1930 investigou como diferentes povos articulavam comportamentos para homens e mulheres, encontrando em algumas sociedades homens dóceis e mulheres agressivas, numa inversão aparente. Marilyn Startern, em sua obra O Gênero da Dádiva, questiona a relação entre o feminismo e a antropologia, argumentando que o gênero não é uma identidade, é uma relação. Muito bem, gente, então, desculpa aí, acabou que o negócio ficou grande demais, né? E eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas estabeleçam relação com esse tema, deixe seus comentários, estudem, leiam, e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.